A verdade que revelarei neste momento não será encontrada nos conselhos paternos sussurrados ao pé do ouvido, tampouco nas lições moralizantes que ecoaram pelos corredores escolares de sua juventude. Esta é uma sabedoria que a estrutura social dominante prefere manter oculta, pois a grande maioria dos mortais atravessará sua existência terrena completamente alheia a estes princípios fundamentais. E assim deseja o establishment que os governa. Pois uma vez que estas revelações penetrem em sua consciência, jamais conseguirá exorcizá-las de sua mente. Trata-se daquele conhecimento transformador que demarca sua biografia em duas eras distintas, o período de ignorância anterior e a época de lucidez posterior. Há 5 séculos, um pensador florentino de nome Niccolò Machiavelli cristalizou em texto as verdades mais subversivas sobre a essência humana que a humanidade já documentou. Tão revolucionárias eram estas ideias que a Santa Sé Romana proibiu categoricamente sua obra. Tão devastadoras em seu poder que monarcas, presidentes, magnatas corporativos e comandantes militares a estudavam clandestinamente, enquanto publicamente a denunciavam como heresia. Por qual motivo esta dupla moral? Porque Machiavelli não elaborou especulações teóricas abstratas. Ele redigiu o código operacional definitivo para decifrar a natureza humana. Não a versão romantizada que fingimos possuir, nem a idealizada que aspiramos alcançar, mas a crua realidade de como verdadeiramente funcionamos em nossa essência mais primitiva. E eis o aspecto que deveria provocar em você um terror existencial profundo. Aqueles que já dominam estas verdades as empregam contra você diariamente nos conselhos executivos, nos jogos de sedução, nas manobras políticas, nos campos de batalha. Eles praticam xadrez enquanto você ainda se entretém com damas. Portanto, questione-se, por que seu genitor jamais lhe transmitiu este conhecimento? Por que seus educadores omitiram estas lições cruciais? A resposta é de uma simplicidade brutal, porque os progenitores deles também permaneceram na ignorância. E porque o sistema social os programou para acreditar que enxergar a realidade nua e crua o transformaria em cínico, que dominar estratégias o tornaria manipulador, que compreender as dinâmicas do poder o corromperia moralmente. Porém, eis a verdade implacável. A ignorância não constitui virtude alguma. A ignorância representa pura e simples vulnerabilidade. E neste exato momento, iniciarei o processo de forjá-lo em uma força poderosa. Transformá-lo-ei em uma presença temível. E após contemplar estas verdades fundamentais, nunca mais interpretará as interações humanas através da mesma lente ingênua. A partir deste instante, cada encontro social se revelará como um campo minado de motivações ocultas. Cada sorriso como uma máscara cuidadosamente construída, cada palavra como um movimento calculado no tabuleiro da existência. Durante toda sua trajetória vital, incutiram em você a crença de que os seres humanos são criaturas racionais, que pesamos cuidadosamente nossas opções, que calculamos meticulosamente os resultados, que fundamentamos nossas decisões na lógica pura e no raciocínio analítico. Esta é uma das mentiras mais perigosas e devastadoras que jamais foi plantada em sua mente. Machiavelli desvendou esta ilusão há 5 séculos. Ele escreveu com precisão cirúrgica que os homens geralmente formam julgamentos mais através da visão do que do tato, pois todos conseguem observar, mas poucos conseguem verdadeiramente sentir a essência das coisas. As pessoas constroem suas escolhas baseadas em aparências superficiais, em ilusões cuidadosamente fabricadas naquilo que aparenta ser correto, jamais naquilo que efetivamente é correto. E aqui reside a realidade sombria que permeia nossa sociedade. A vasta maioria dos indivíduos não possui o menor desejo de conhecer a verdade. Eles anseiam por conforto psicológico, por validação emocional, por narrativas que acariciem seus egos feridos. Reflita sobre esta dinâmica perversa. Observe aquele conhecido que implora desesperadamente por conselhos sobre seu relacionamento autodestrutivo, mas sistematicamente ignora suas palavras porque a verdade causaria dor insuportável. Contemple o colega profissional que lamenta constantemente sua situação financeira precária, mas continua desperdiçando recursos em rituais de consumo supérfluos porque o hábito proporciona satisfação momentânea. Analise a mulher que jura solenemente desejar um companheiro respeitoso e atencioso, mas repetidamente se entrega aos braços daqueles que a tratam como mera opção descartável. A lógica perece no instante em que colide frontalmente com o desejo visceral. A razão se evapora diante das tempestades do medo, da luxúria desenfreada, da busca por status social ou do conforto imediato. Esta é a mecânica real que governa as relações humanas.
E você tem falhado sistematicamente porque lhe ensinaram a persuadir as pessoas através de dados objetivos, a vencer debates com evidências empíricas, a demonstrar às pessoas o caminho racionalmente correto. Mas os fatos brutos não comovem as massas. Os sentimentos, sim. O homem que domina completamente a arte de manipular emoções, que sabe como contornar a barreira da lógica e comunicar-se diretamente com o centro emocional, controla todos os ambientes nos quais adentra. Este homem não desperdiça energia tentando demonstrar que possui razão. Ele faz as pessoas sentirem que ele está correto, e isso é infinitamente mais devastador em seu poder de influência. Observe os maiores manipuladores que a história já testemunhou. Hitler não ascendeu ao poder político através de planilhas meticulosamente elaboradas e estatísticas incontestáveis. Ele conquistou o controle através de discursos incendiários que inflamavam a raiva coletiva, o medo ancestral e a esperança desesperada. As corporações multinacionais não acumulam bilhões de dólares demonstrando a composição química precisa de um refrigerante. Elas comercializam felicidade líquida engarrafada em recipientes coloridos. As religiões não se propagam através de debates filosóficos abstratos e argumentações teológicas sofisticadas. Elas se espalham capturando o coração humano, a alma sedenta, explorando o terror da condenação eterna e oferecendo a promessa dourada do paraíso celestial. É exatamente por isso que você perde argumentos com frequência devastadora. É precisamente por isso que seus conselhos bem-intencionados são sistematicamente ignorados. É exatamente por isso que as pessoas que você deseja influenciar escorregam através de seus dedos como areia fina. Porque você acreditou na ilusão de que as pessoas eram criaturas racionais. Elas não são. São viciadas, desesperadas em busca constante de sensações gratificantes, de validação emocional, de narrativas que alimentem seus egos famintos. Portanto, aqui está sua primeira lição das trevas. Pare imediatamente de tentar transformar mentes através de fatos áridos. Inicie o processo de moldar emoções como um escultor molda argila. Deseja fazer alguém segui-lo cegamente? Não disserte sobre o que seria benéfico para ele do ponto de vista lógico. Demonstre-lhe o que o fará sentir-se superior, especial, escolhido. Aspira a influenciar um parceiro romântico? Não desperdice energia em debates lógicos estéreis. Faça-os experimentar a dor lancinante de perder você ou a euforia inebriante de conquistar sua aprovação. Almeja dominar no mundo dos negócios? Esqueça completamente as planilhas e dados estatísticos. Construa a narrativa épica que faça seu público acreditar piamente que você é o vencedor inevitável, o líder natural, o destino manifesto. O homem que argumenta exclusivamente com fatos objetivos é meramente um professor esquecível. O homem que manipula sentimentos com maestria é um rei absoluto. E quando você finalmente compreender esta dinâmica fundamental, conseguirá enxergar através de todas as máscaras ao seu redor. O sorriso calculado do político profissional, a marca cuidadosamente construída do influenciador digital, as desculpas elaboradas dos colegas de trabalho, todas estas são máscaras meticulosamente criadas para proteger sentimentos vulneráveis, jamais para revelar verdades inconvenientes. Mas uma vez que você detecta a máscara, uma vez que você compreende que por trás de cada ação humana existe uma emoção oculta, uma fraqueza exploração, uma fome insaciável, você pode puxar os cordões invisíveis que controlam a marionete humana. E isto é apenas o prelúdio de revelações ainda mais perturbadoras. Porque se as pessoas são fundamentalmente irracionais em sua essência, então a própria lealdade deve ser uma ilusão cuidadosamente construída. E isto nos conduz ao próximo aviso sombrio de Maquiavelli. Existem apenas duas categorias de homens neste mundo implacável, predadores e presas. Não há meio termo, não há zona neutra, não há terceira opção. Remova as máscaras artificiais da cortesia social, da diplomacia política, da moralidade convencional. E o que permanece é a lei mais ancestral da natureza. Os fortes conquistam e dominam, os fracos são conquistados e dominados. E aqui reside a crueldade oculta que permeia nossa sociedade. A fraqueza não apenas falha em protegê-lo das adversidades. Ela atrai predadores como o sangue fresco, atrai tubarões famintos nas águas profundas. Reflita profundamente sobre esta dinâmica. Por que os agressores escolhem sistematicamente o adolescente introspectivo e jamais o lutador treinado? Por que as corporações demitem primeiro os funcionários mais submissos e vulneráveis? Por que as mulheres abandonam o homem que se curva constantemente às suas vontades e se agarram desesperadamente ao homem que mantém sua posição inabalável? Porque os predadores sempre escolhem a refeição mais fácil de ser devorada.
Maquiavelli compreendeu esta realidade brutal com clareza cristalina. Ele escreveu com precisão cirúrgica: é preferível ser temido do que ser amado, se não for possível ser ambos. Não porque o medo seja uma virtude nobre em si mesmo, mas porque o medo mantém os lobos famintos a uma distância segura. O amor desprovido de força inevitavelmente convida à traição, mas o medo desprovido de amor comanda a sobrevivência em um mundo hostil. Agora, aqui está a reviravolta sinistra que a vasta maioria dos homens jamais consegue perceber. A fraqueza não destrói apenas você individualmente. Ela corrompe e contamina todos ao seu redor como um vírus letal. Um homem fraco força os outros a carregá-lo nas costas. Um homem fraco drena a energia vital dos fortes até que eles o abandonem definitivamente ou desabem junto com ele. Um homem fraco torna o mundo mais cruel e implacável para todos os outros habitantes. Porque quando os predadores o devoram completamente, eles não se satisfazem e param. Eles imediatamente procuram a próxima vítima vulnerável, a próxima refeição fácil. É precisamente por isso que a fraqueza é mais perigosa e destrutiva que a crueldade desenfreada. Homens cruéis, pelo menos, sustentam-se através de sua própria força. Homens fracos se transformam em buracos negros existenciais, arrastando todos os outros para baixo em sua queda inevitável. E, no entanto, a estrutura social contemporânea instrui você a ser inofensivo, a amolecer sua postura, a aceitar passivamente sua fraqueza como se fosse uma virtude espiritual. Eles denominam isto de sensibilidade moderna. Eles classificam isto como evolução masculina. Mas aqui está a verdade nua e crua que ninguém ousa verbalizar. O homem que não consegue defender a si mesmo, proteger sua família ou preservar sua reputação não é um bom homem moralmente superior. Ele é um fardo social, um parasita emocional. A força não é uma opção descartável em um mundo de conveniências. É o preço inevitável da sobrevivência em um ambiente hostil. E quando você aceita completamente esta realidade fundamental, o mundo inteiro se transforma diante de seus olhos. Cada interação social se revela como um teste de poder. Quem é predador? Quem é presa? Quem possui força suficiente para ditar as regras do jogo? E quem é suficientemente fraco para segui-las cegamente? É exatamente por isso que as mulheres perseguem instintivamente homens que irradiam força interior. Porque em um nível primitivo e visceral, elas compreendem que a fraqueza não pode protegê-las das adversidades da existência. É precisamente por isso que líderes naturais ascendem ao poder em todas as estruturas sociais. Porque as pessoas preferem obedecer aos fortes a serem dilaceradas pelo caos anárquico dos fracos. E é exatamente por isso que você precisa tomar uma decisão definitiva neste momento. Você será predador ou presa. Não existe neutralidade nesta guerra existencial. Seu pai, seus professores, talvez até mesmo sua mãe, todos lhe repetiram a mesma cantilena reconfortante. Seja gentil, seja agradável, não provoque conflitos desnecessários, não irrite ninguém ao seu redor e as pessoas naturalmente gostarão de você. Eles mentiram descaradamente. Maquiavelli percebeu esta ilusão há séculos. Ele escreveu com precisão devastadora: os homens são tão simples e tão propensos a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca terá escassez de vítimas para seus enganos. Você consegue compreender o que ele quis dizer com esta observação? As pessoas sistematicamente confundem fraqueza com bondade genuína. Confundem obediência cega com virtude moral. Confundem ser gentil com ser verdadeiramente valioso. É exatamente por isso que as mulheres afirmam desejar companheiros gentis e respeitosos, mas invariavelmente terminam nos braços de homens que desafiam convenções e quebram regras estabelecidas. É precisamente por isso que as corporações elogiam publicamente o jogador de equipe cooperativo e promovem secretamente o estrategista implacável e ambicioso. É exatamente por isso que o mundo continua sistematicamente recompensando aqueles que você rotula como bad boys, tiranos corporativos, tubarões financeiros. Porque aqui está a verdade que ninguém ousa articular. Ser gentil não é equivalente a ser genuinamente bom. Ser gentil é evitar conflitos, porque você possui medo das consequências. Ser gentil é verbalizar apenas aquilo que as pessoas desejam escutar para garantir que você seja aceito. Ser gentil é buscar aprovação externa constante, mendigando migalhas de validação alheia. Ser genuinamente bom é algo completamente diferente em sua essência. Ser bom é ter a conversa difícil que ninguém mais possui coragem de iniciar. Ser bom é verbalizar aquilo que precisa ser dito, mesmo quando isso gera desconforto generalizado. Ser bom é manter-se inabalável em seus princípios fundamentais, mesmo quando isso resulta em ódio e rejeição.
Homens gentis mendigam aprovação externa. Homens genuinamente bons conquistam respeito através de suas ações. E aqui está a reviravolta brutal que devasta egos masculinos. Mulheres não respeitam homens excessivamente gentis. Líderes não confiam em homens excessivamente gentis. Amigos não seguem homens excessivamente gentis, porque gentileza desprovida de força é apenas fraqueza disfarçada de virtude, e fraqueza é universalmente repulsiva. Observe atentamente a história dos maiores líderes da humanidade: César, Alexandre, Napoleão. Eles podiam demonstrar generosidade quando convinha, sim. Podiam exercer misericórdia quando estrategicamente apropriado, sim. Mas apenas quando isso servia aos seus objetivos de poder, jamais à custa de sua força fundamental. Examine o poder moderno contemporâneo. CEOs multinacionais, presidentes nacionais, campeões esportivos. Eles são gentis em sua essência? Absolutamente não. Eles são justos em suas decisões. Eles são imparciais em seus julgamentos. Eles protegem aqueles que os apoiam lealmente, mas jamais se curvam para obter aprovação superficial. Eles não tremem diante da possibilidade de rejeição. Não temem ser odiados pelas massas. E é precisamente por isso que são seguidos e respeitados. Você pode ser genuinamente bom sem ser patologicamente fraco. Você pode ser generoso sem ser explorado. Mas você jamais conseguirá ser respeitado se permanecer fundamentalmente fraco. Força combinada com bondade genuína é magneticamente atraente. Fraqueza disfarçada de gentileza é veneno social. Se você não absorver nada mais desta revelação, absorva isto. Pare imediatamente de tentar ser querido por todos. Comece a exigir respeito através de suas ações. Porque quando a escolha inevitável é entre ser temido, ser amado ou ser completamente ignorado, o destino mais cruel para qualquer homem é ser ignorado como se fosse invisível. Seu genitor provavelmente lhe incutiu a crença de que lealdade é o valor supremo da existência. Seja leal aos seus amigos incondicionalmente. Seja leal à sua empresa empregadora. Seja leal à sua companheira romântica. Mas Machiavelli contemplava o mundo como ele verdadeiramente é, não como ele finge ser ou como gostaríamos que fosse. E seu aviso foi de uma brutalidade devastadora. Como amor e medo dificilmente coexistem harmoniosamente, se formos compelidos a escolher entre eles, é infinitamente mais seguro ser temido do que ser amado. Releia esta afirmação até que penetre completamente em sua consciência. É mais seguro ser temido do que ser amado. Por qual motivo esta realidade brutal? Porque o amor é fundamentalmente frágil em sua natureza. O amor é condicionalmente oferecido. O amor é genuinamente leal, apenas quando beneficia diretamente aquele que o concede. Você já testemunhou este fenômeno ocorrer milhares de vezes ao longo de sua existência, mas jamais possuiu coragem de nomeá-lo adequadamente. Aquele amigo que exclusivamente estabelece contato quando necessita de algo específico. Aquela corporação que prega constantemente que somos uma família unida até a próxima rodada inevitável de demissões em massa. Aquela mulher que mantém suas opções românticas em aberto enquanto exige seu comprometimento total e exclusivo. Isto não é lealdade genuína. É exploração sistemática disfarçada de lealdade. E aqui está a realidade que a vasta maioria dos homens jamais consegue compreender. Lealdade desprovida de reciprocidade não é nobre ou virtuosa. É pura fraqueza disfarçada de moralidade. Um homem que continua sendo leal àqueles que não retribuem sua devoção não é virtuoso ou moralmente superior. Ele é um tolo completo. E tolos existem precisamente para serem explorados por aqueles mais espertos. Reflita sobre os homens verdadeiramente poderosos que você conhece pessoalmente. Não aqueles que fingem possuir poder, mas aqueles que efetivamente controlam suas vidas e destinos. Eles são cegamente leais, independentemente das circunstâncias? Permanecem ao lado de pessoas após traições devastadoras? Mantêm-se presentes após desrespeito flagrante, após serem consistentemente subestimados? Obviamente que não. Eles são estrategicamente leais. Eles compreendem profundamente que lealdade é um contrato bilateral. E no exato momento em que o contrato é unilateralmente quebrado, todas as obrigações são automaticamente canceladas. Aqui está a verdade nua e crua que ninguém ousa verbalizar. Lealdade não é ser um cão doméstico que segue seu dono, aconteça o que acontecer. Trata-se de ser um lobo que caminha lado a lado com aqueles que demonstram ser dignos de confiança e que revela suas presas afiadas quando eles provam não ser. Machiavelli compreendeu esta dinâmica através de observação histórica.
Ele testemunhou reis que confiaram excessivamente serem apunhalados traiçoeiramente pelas costas. Observou líderes que acreditaram ingenuamente que o amor os protegeria, apenas para serem devorados pelas mesmas pessoas que juraram lealdade eterna. E na contemporaneidade, absolutamente nada mudou em sua essência. O ambiente profissional, o mercado competitivo, até mesmo o santuário de sua própria residência, a lealdade existe, mas exclusivamente enquanto serve aos interesses pessoais de alguém. Portanto, como aplicar este conhecimento devastador na prática? É de uma simplicidade brutal. Seja generoso com sua lealdade inicial, mas seja absolutamente implacável ao retirá-la quando necessário. Teste as pessoas sistematicamente. Observe meticulosamente como elas se comportam quando não existe nada material a ser ganho através de sua associação. Observe quem permanece presente durante suas tempestades pessoais, não apenas durante seus momentos de celebração e glória, e jamais, sob circunstância alguma, continue oferecendo sua devoção àqueles que o sugam até a última gota de energia vital. Um homem que exige lealdade incondicional, mas jamais a retribui adequadamente, é um tirano despótico. Mas um homem que continua sendo leal àqueles que não podem ou não desejam retribuir é um escravo voluntário. E escravos são sistematicamente quebrados pela realidade implacável. Portanto, aqui está a segunda lição das trevas que deve gravar em sua alma. Jamais desperdice sua preciosa lealdade com aqueles que não podem ou não desejam retribuí-la adequadamente. Porque lealdade desprovida de reciprocidade não é amor genuíno, não é honra tradicional, não é virtude nobre, é fraqueza disfarçada. E fraqueza é inevitavelmente devorada viva pelos predadores que habitam este mundo. Mas isto levanta uma questão existencialmente aterrorizante. Se a lealdade é inerentemente frágil, se o amor é fundamentalmente condicional, então o que verdadeiramente protege um homem das adversidades? O que o protege da traição inevitável, da exploração sistemática, de ser descartado no exato momento em que não é mais útil? A resposta de Machiavelli foi de uma frieza arrepiante. Não o amor romântico, não a lealdade cega, mas a reputação meticulosamente construída. Um homem desprovido de reputação sólida já está morto socialmente. Ele simplesmente ainda não tomou conhecimento deste fato devastador. Machiavelli escreveu com precisão cirúrgica: todos observam aquilo que você aparenta ser. Poucos experimentam diretamente aquilo que você verdadeiramente é. Tradução brutal. Não importa quem você é em sua essência privada, importa exclusivamente quem eles acreditam que você seja publicamente. E é precisamente neste ponto que a vasta maioria dos homens falha miseravelmente. Eles acreditam ingenuamente que autenticidade significa expor completamente tudo sobre si mesmos. Eles compartilham informações em excesso. Eles expõem seus medos mais íntimos, suas fraquezas mais vergonhosas, suas dúvidas mais paralisantes. Lamentam constantemente por serem incompreendidos pelas massas. E então se questionam perplexos sobre por que ninguém os respeita genuinamente. Mas aqui está a verdade que ninguém ousa articular. O mundo não recompensa seu eu verdadeiro e autêntico. O mundo recompensa exclusivamente seu eu estrategicamente construído. Sua reputação é a armadura que o protege da traição covarde. A espada que corta através de mentiras elaboradas. A sombra intimidante que o precede em todos os ambientes que adentra. Com uma reputação sólida e bem construída, inimigos hesitam antes de atacar. Com uma reputação frágil e questionável, até mesmo seus amigos mais próximos duvidam de suas capacidades. Contemple a história da humanidade com atenção meticulosa. Alexandre, o Grande, conquistou metade do mundo conhecido não exclusivamente através de estratégia militar superior, mas devido ao mito cuidadosamente cultivado ao redor de sua pessoa. Ele, propositalmente, espalhou narrativas de que era invencível, um semideus enviado pelos céus. Seus inimigos acreditavam na lenda antes mesmo da batalha ser iniciada. Observe os tempos modernos contemporâneos. Steve Jobs não construiu apenas a corporação Apple. Ele construiu uma aura sobrenatural ao redor de sua personalidade. As pessoas o denominavam de campo de distorção da realidade. Investidores, funcionários e até mesmo rivais corporativos se curvavam à sua vontade porque sua reputação os fazia acreditar que ele era absolutamente intocável. Agora, compare isto com os homens que você conhece pessoalmente que reclamam constantemente sobre suas circunstâncias,
que se explicam exaustivamente para qualquer pessoa que esteja disposta a se escutar, que tentam desesperadamente convencer os outros a enxergarem seu verdadeiro coração bondoso. Eles não são respeitados, são sistematicamente enganados e explorados. Eis a lição sombria que deve permear sua existência. Percepção é realidade absoluta. E se você não controlar ativamente a percepção alheia sobre sua pessoa, alguém mais astuto a controlará em seu lugar para seus próprios benefícios. Deseja ser percebido como competente e capaz? Jamais reclame publicamente sobre problemas. Apresente exclusivamente soluções práticas. Aspira a ser visto como valioso e desejável? Não esteja constantemente disponível para todos. A escassez artificialmente criada gera valor percebido. Almeja ser visto como poderoso e influente? Jamais explique suas decisões para pessoas que não podem afetar materialmente sua trajetória de vida. Esta é a autenticidade estratégica em sua forma mais pura. Não ser falso ou desonesto, mas revelar exclusivamente as facetas de si mesmo que servem aos seus objetivos superiores. A reputação é como o fogo em sua essência. Se não for adequadamente alimentada, ela morre lentamente. Se espalhar descontroladamente, ela o queima vivo. Mas, quando controlada com maestria, ela proporciona luz orientadora, calor reconfortante e medo respeitoso. E aqui está a parte mais cruel desta realidade. Uma vez que sua reputação seja manchada ou questionada, ela demanda uma existência inteira para ser restaurada, se é que algum dia retorna ao seu estado original. Uma única rachadura pode destruir anos de construção meticulosa. Portanto, você deve proteger sua reputação com mais fervor que seu dinheiro, com mais dedicação que seus relacionamentos pessoais. Porque sua reputação é seu passaporte exclusivo para o poder genuíno. E desprovido dela, você já está exilado do jogo antes mesmo de compreender as regras. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir isso.